A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo eu falarei sobre línguas estranhas. O que são línguas estranhas? Qual o significado? Eu acredito que este vídeo trará alguns esclarecimentos para aqueles que têm muitas dúvidas quanto a isso. Mas antes de começar a contar um testemunho a respeito de línguas estranhas, eu quero fazer uma breve introdução falando o que são línguas estranhas. Bom, as línguas estranhas, o dom de línguas, a pessoa que fala, ela pode falar tanto um idioma que existe na Terra ou que já existiu, quanto um idioma que nunca ninguém falou na Terra. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por exemplo, eu já vi um irmão se alegrando e ele falava inglês quando ele se alegrava. Já vi testemunhos na igreja de irmã que foi batizada com o Espírito Santo e o Senhor deu a ela a linguagem em francês. E isso existe, meus irmãos, isso é verdadeiro, é real. Além do dom de línguas, temos o dom de variedade de línguas, quando a pessoa fala mais que uma linguagem, e o dom de interpretação de línguas, que é o dom que Deus concede a alguém para interpretar a linguagem daquele que a está falando. Eu já vi o irmãozinho falava em línguas, o outro irmãozinho interpretava. Era uma língua que ninguém nunca tinha ouvido falar, que nunca existiu na Terra, mas o dom que estava sobre a vida do irmão, concedido pelo Senhor, fez com que ele interpretasse aquela linguagem para a igreja. Já aconteceu comigo de eu estar orando, falando em mistério, e eu entender o que eu estou falando. E ali no meu entendimento eu recebo a resposta do Senhor para aquela oração que eu estou fazendo. É algo assim que é difícil explicar, mas é real. Agora eu quero entrar com vocês num testemunho maravilhoso que eu ouvi na escolinha dominical, através da vida do meu pastor. Foi um testemunho que mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Eu pesquisei na internet e assisti na íntegra e quero que vocês conheçam também. Havia um professor especializado em grego, hebraico e latim. Esse professor é doutor em linguística. Ele decidiu começar um projeto de pesquisa de análise fonológica na faculdade em que ele estava atuando, junto com seus alunos. Para quem não sabe, a fonologia é um estudo sonoro de um idioma. Um aluno, em sua curiosidade, apresentou a esse professor uma gravação, e nessa gravação continha um crente falando em línguas estranhas. E quando o professor ouviu a gravação, ele ficou sem acreditar no que ele estava ouvindo. O professor disse então aos seus alunos que naquela gravação haviam todos os elementos necessários para uma comunicação. Ele encontrou o sujeito, predicado, toda a estrutura gramatical morfológica estava naquela gravação. Porém, o professor não sabia exatamente o significado daquelas palavras, daquela linguagem. Então, ele disse que precisaria de um intérprete para entender perfeitamente o que aquele irmão estava dizendo através daquelas línguas estranhas. O professor decidiu ir até a igreja onde aquele irmão congregava, o irmão da gravação. E ele foi até a igreja junto com alguns de seus alunos. Chegando na igreja, o poder caiu sobre a igreja. O povo começou a se alegrar. As pessoas começaram a falar em línguas. E o professor estava ali participando daquele culto e disse que era tudo o que ele queria ouvir, o povo se alegrando. Ele queria ver de perto aquela linguagem. O professor sentou ao lado de um rapaz que começou a se alegrar e começou a falar em línguas estranhas. O professor, que conhecia aquela linguagem, estava entendendo tudo o que aquele rapaz estava dizendo. O professor contou aos seus alunos que aquele rapaz falou várias línguas durante o momento em que ele estava se alegrando, mas uma das línguas chamou a sua atenção. O professor disse que aquela linguagem era do tempo dos hebreus, uma língua que ninguém mais se fala hoje,
foi de onde surgiu o aramaico. Aqui no Brasil, somente ele e mais 2 estudiosos poderiam entender essa linguagem, mais ninguém. O professor, contando isso para os seus alunos, para todos os seus alunos presentes na classe, os alunos ficaram sem acreditar. Mas, professor, como pode um irmãozinho da igreja falar uma língua como essa? Isso só pode ser fingimento. Ele estava fingindo. E o professor responde a eles: como pode um homem simples daquele? Eu estive lá naquela igreja, eu participei daquele culto, eu sentei ao lado daquele rapaz. Como pode um rapaz daquele falar um idioma que só eu e mais 2 estudiosos aqui no Brasil conhecem? Isso não pode ser fingimento, é uma língua muito difícil, ninguém mais conhece essa linguagem. E depois de muito debate, discussão, um dos alunos perguntou ao professor: professor, você entendeu a linguagem do irmão? Você compreendeu as línguas estranhas que ele falou ao seu lado? E o professor respondeu: sim, eu compreendi. O aluno então perguntou: e o que aquele irmão disse? O professor então respondeu que houve um momento em que aquele rapaz, durante o culto, enquanto estava se alegrando, virou para ele e começou a falar mais e mais linguagens. E aquele professor disse que o irmão estava dizendo: aceite Jesus para ir morar no céu. Aceite Jesus para ir morar no céu. Aceite Jesus para ir morar no céu. Que coisa mais linda! Um professor que não conhecia nada disso, sobre os mistérios de Deus, poder ter a honra de compreender um idioma. Eu lembro também de algo que aconteceu perto de mim, de um pastor da Igreja Batista. Ele não acreditava no batismo com o Espírito Santo, ele pregava contra o batismo com o Espírito Santo, mas um dia no culto, ele começou a sentir um poder vindo sobre ele, uma glória, algo diferente, e ele começou a falar em mistério ali em cima do púlpito. E a sua igreja ficou espantada, não estava entendendo nada. E ele mudou o nome da sua igreja para Igreja Batista Renovada. Ei, você que está buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo, continue buscando, porque é da vontade do Pai que todos os filhos recebam. Continuem firmes, não desanimem. Na palavra iremos encontrar Paulo falando a respeito dos dons espirituais, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Vocês podem meditar nessa passagem para tirar mais dúvidas, caso ainda tenham. E até segunda-feira com a nossa semana especial de 5 dias seguidos com vídeos novos no canal a partir do dia 17. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta teremos vídeos no canal. Deus abençoe vocês.